Atos 1, de 6 a 8, os discípulos de Jesus tiveram essa mesma confusão. Eles estavam naquela euforia de Jesus ressuscitado, ali glorificado diante deles, e eles na expectativa de que prontamente o reino de Israel se restabelecesse naqueles dias, porque finalmente Jesus, o rei, o Messias de Israel, foi exaltado à vista de todo o povo, estava ali ressuscitado diante deles, o descendente, o filho de Davi. Então eles fizeram a seguinte pergunta a Jesus: Senhor, será este, ou seja, agora, o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E aí Jesus responde, mudando o foco daqueles discípulos e dizendo: olha, não vos compete discernir, saber tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Ou seja, o que Jesus fez aqui? Deixou bem claro que poder temporal, reinos temporais, são de uma ordem, e o reino dele era de outra ordem de poder. Era um poder celestial, um poder eterno. E o governo dele não era um governo de dinastias, de tronos, de soberanias, de palácios, de sistemas políticos, né? Mas um governo do reino eterno, do poder eterno, de pessoas que saem do império das trevas e vão para o reino do Filho da Luz. Um reino essencialmente, genuinamente espiritual. Essa é a natureza e o poder do reino de Deus, espiritual. Tanto que ele é eterno, ele não se limita à geografia humana, à história humana, a sistemas de administração ou políticos humanos. E os discípulos ainda tinham essa ilusão de ver o reino físico, a dinastia de descendentes de Davi sendo restabelecida, subindo ao trono, acabando a opressão romana. A opressão romana temporal ela não acabou, mas independente disso o reino avançou, se multiplicou, porque ele instaurou uma nova forma de governo, de poder espiritual na terra. E graças a Deus por isso, porque senão nós teríamos encerrado a nossa participação na história como cristãos já naquela primeira época. Infelizmente a igreja hoje, quanto mais ela se afasta da sua genuína fonte de poder e autoridade, ou tenta misturar o poder espiritual com o poder temporal, ela se enfraquece, ela se confunde, ela se perde, ela tropeça nas próprias pernas, ela se vende, ela denigre o nome do Senhor. E na verdade cria mais empecilhos para que o reino genuíno, eterno, espiritual avance por conta dessa confusão. E isso tudo tem raiz nesse pão e circo, como nós estamos falando. Eu não confronto porque eu tenho interesse. Eu não confronto porque eu recebi tal e tal benefício. Né? Ou então vamos negociar aqui, vamos pôr na mesa. Eu tenho tantas ovelhas e você precisa de tantos votos, então vamos fazer um negócio aqui? Então, na verdade, queridos, é isso que acontece muitas vezes. Eu não estou dizendo com isso que cristãos não devam ter mandatos políticos ou esferas de influência, lugares de influência, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se é para ser, que seja verdade. Se é para ser, que seja genuíno, que não seja na base da troca com troco, né? Que não seja no toma lá da cá. Porque a gente, como igreja, eu falo, muitas vezes se ilude com pessoas que dizem que agora vai ser, vou caçar os malandros, vou fazer isso, vou fazer aquilo, nananá e tal, agora é tudo novo. E aí quebra a cara, porque acha que soluções de coisas
eternas, espirituais, vão vir através de meios naturais, políticos, administrativos. Não virão, não virão. O que vai vir, o que precisa vir, vem quando a igreja se posiciona na sua genuína autoridade e natureza espiritual. Aí os cativos são libertos, os cegos vêm, os coxos andam, aos pobres é anunciado o evangelho, o reino de Deus se estabelece, o reino de Deus transforma, e o reino de Deus, pode ser estranho dizer isso, mas ele humaniza as relações no contexto social. Alguns podem dizer que o reino de Deus espiritualiza, mas na verdade ele humaniza, ele torna horizontais, ele torna equânimes as relações, justas as relações no contexto social daqueles que genuinamente vivem o reino do Senhor, né? Então, essa nossa influência é por um estilo de vida, não por decreto, não por atos administrativos, sejam quais eles forem, não por ideologias políticas de qualquer campo ideológico, mas o reino de Deus de dentro para fora, na vida de cada discípulo. A transformação do Brasil, ela não virá por termos, quem sabe, um presidente evangélico, até porque nós já tivemos um na ditadura, já tivemos um presidente evangélico. E não mudou lá muita coisa no contexto nacional. Mas não virá por um presidente evangélico. Nós não precisamos de outro Messias, nós já temos um Deus, um Messias que veio, derramou sangue por nós e nos comprou da iniquidade para luz, né? Então, não é um presidente evangélico que vai fazer a diferença e que não sei o quê. Nós precisamos sim de liderança, nós estamos numa crise profunda de liderança nesse país, não apenas política, mas em todos os campos, empresarial, social, religiosa. Nós estamos numa crise de liderança. O caos que nós estamos é ruim demais. Por outro lado, é um momento propício para que surjam novas lideranças. Gente com coração no céu e com os pés na terra, que consigam transformar nas suas áreas de influência esse país. E se você for parar para pensar, cada um de nós tem uma área de influência. Talvez a sua área de influência seja só você mesmo. Se é só você e você se transformar, já ajudou. Se você é pai de família, você tem esposa, você tem filhos na sua área de influência. Se você transformá-los, glória a Deus. Se você é um líder em qualquer esfera, empresarial, educacional, artística, religiosa, administrativa, você tem pessoas sob a sua influência, implante uma cultura que transforme as pessoas. Se você tem acesso à mídia, como pela graça de Deus aqui eu estou compartilhando contigo, em nome de Jesus, que essas palavras possam ser úteis para transformar algo no teu coração e ser sal e luz na nossa geração e impactar as nossas relações sociais no nosso país, tão precisado de transformação em todas as áreas. Então, cada um de nós tem esferas de influência em que a gente pode, sim, influenciar. Não espere grandes messias. O Messias já veio, e se ele habita em você, você pode transformar o que estiver ao teu alcance, né? Você pode implantar o reino aonde você alcançar, aonde a tua voz, a tua influência alcançar, você pode implantar o reino, porque o verdadeiro Messias já está em você. Amém? Então, cristãos nominais, só de nome, né, em posição de poder, são um desastre. É terrível. Como diz a palavra, a terra não pode suportar. Mas cristãos verdadeiros em posições de poder, a primeira coisa que eles vão fazer é submeter esse próprio exercício de poder aos princípios do reino, né? Entendendo que todo o poder humano que recebemos é delegado.
Ou seja, não é nosso, nós recebemos porque alguém concedeu. E aí quando você entende que você não é a fonte de poder, você começa a exercer esse poder com muito mais graça, sabedoria e entendimento. Porque você não é a fonte, né? A fonte de poder única é o Senhor, né? E Ele reparte, Ele distribui concessões desse poder temporariamente para as pessoas. Então, se você tiver minimamente essa consciência, você já vai exercer a sua influência, o seu poder humano ou espiritual de uma maneira muito mais com coração e atitudes de servo do que com coração e atitudes de tirano, de dominador das pessoas que estão sob a tua influência. Então, cristãos verdadeiros em posição de poder, eles vão submeter o exercício desse poder ao governo de Deus. E serão bênção, não só para aqueles da sua mesma fé, mas serão bênção para todos aqueles que o cercam na sua área de influência. Aleluia! O Brasil precisa de restauradores de brechas, para que o país se torne habitável, como diz a leitura de Isaías que nós acabamos de ler mês passado. Nesse mês, aliás, semana passada. Para que o país se torne habitável. Então, é através de homens e mulheres arrependidos e cheios do Espírito Santo que o país pode ter as suas brechas reparadas e se tornar novamente habitável, próspero, feliz, com as suas instituições, serviços e áreas econômicas, culturais, etc., funcionando, educacionais, tudo. Então, precisamos de homens assim. Cristãos verdadeiros, discípulos de Jesus verdadeiros, eles mantêm sua autoridade espiritual e profética, mesmo servindo ao Estado. Talvez o exemplo mais excelente disso seja Daniel. Eu sou admirador da postura e da conduta desse irmão, Daniel, da Bíblia. É um homem que estava no topo do mundo. Imagine, comparativamente hoje, a nação mais poderosa do mundo hoje é a nação americana. Daniel era comparativamente, o secretário de Estado, né? Comparando com o secretário de Estado norte-americano e o presidente. Então Daniel era essa figura, o secretário-geral, administrador e executivo do Estado babilônico na sua época. E ele, ao mesmo tempo que servia a pessoas que eram profundamente ímpias, iníquas, assassinas, cruéis, covardes, idólatras, etc., loucas, ele manteve a sua consciência, a sua integridade em todo o tempo, a tal ponto que o próprio Deus faz menção de 3 pessoas como padrão de justiça humana: Noé, Jó e Daniel. Está lá no livro de Ezequiel, você pode procurar. Noé, Jó e Daniel são os 3 que o próprio Deus menciona como esses são os caras, né? E Daniel foi um desses caras que manteve a sua autoridade espiritual e profética mesmo servindo a tiranos. Mesmo servindo a alguns que os judeus poderiam dizer, todo mundo, mas ele não, né? Ele não. Esse genocida que quase exterminou minha raça, esse que fez isso, fez aquilo, ele não. Mas Daniel estava lá servindo. Daniel serviu com excelência, não apoiou o genocida na sua auto-idolatria, discerniu os tempos e épocas propícias para o seu povo e foi um profundo adorador e intercessor. Então, ele estava ali sim servindo aos tiranos, mas conectado com o céu. Com certeza, muitos judeus mesmos talvez não confiassem nele. Dizer, não, esse cara, como é que pode? Como é que pode? Está lá no palácio, sobe a rampa com o homem, o cara é um
tirando um genocida, isso, aquilo, e o cara está lá, como é que é isso? Mas ele tinha uma missão e um chamado espiritual para estar onde ele estava. Ele tinha segurança, certeza, plenitude e integridade de estar ali e foi peça-chave para fazer a conexão entre os que haviam sido levados cativos e os que retornaram 70 anos depois para sua terra ancestral. Daniel acompanhou praticamente toda essa trajetória dos 70 anos de cativeiro. Então, queridos, Deus levanta pessoas assim. E como é urgente levantar vários Daniéis na nossa geração, para acabar com esse pão e circo que infelizmente nós estamos vivendo, e não só o povo evangélico no nosso país está sofrendo com isso, mas toda a sociedade brasileira. Porque se o sal não salgar, para nada mais presta, senão para ser pisado pelos homens. Infelizmente eu tenho visto muitos cristãos sendo pisados, humilhados, envergonhados, porque não têm cumprido seu papel profético na sua geração e têm se contaminado com essas iguarias e com essas benesses do poder temporal. Mas em nome de Jesus, é hora de o povo se levantar e ter consciência. Você pode estar pensando, mas eu não tenho esse tipo de poder, então essa mensagem não é para mim. Mas lembra quando eu falei lá em Jeremias 5, 30 e 31, que tinha 3 classes ali mancomunadas. O falso profeta, o sacerdote dominador e um povo passivo e que não reagia. Provavelmente o maior número, claro, são dessas pessoas. Não estou falando que todo o povo evangélico é desse jeito, mas me choca a inércia com que nós estamos vivendo nesses dias, né, da igreja no Brasil. Nós precisamos começar a pensar diferente, porque os tempos já mudaram. E se você não repensar várias coisas, você vai ficar sufocado e afogado nesse lamaçal que as coisas estão acontecendo. Tempo de buscar o Senhor, aprofundar o arado, vai doer. O Senhor vai remexer em coisas que até então não foram mexidas nas nossas vidas, como pessoa, família, como congregações, como nação. Vai doer, mas é necessário para que o Brasil, os discípulos de Jesus no Brasil, aqui eu falo para brasileiros, para que os discípulos de Jesus no Brasil cumpram seu papel profético aqui e agora, nessa geração. É o momento onde a nação mais precisa da gente, é agora. É agora. Então, vamos nos mexer. Em nome de Jesus. Não há paz, nem alegria, se não houver justiça. E aí, concluindo. Já ficou meio comprido, mas vamos lá. Eu tenho que entregar tudo aquilo que veio, acredito sim, da parte do Senhor para nós. Justiça nas 4 dimensões. A dimensão pessoal, relacional, espiritual e social. Como nós falamos há 2 mensagens atrás, se você quiser, ouça lá. Né? Isaías 28 a 30, que nós comentamos. Porque Deus sacudiu a terra e vai sacudir ainda mais. Pense nessas 4 áreas: pessoal, relacional, espiritual e social. A balançada está grande. O Senhor não quer uma cura superficial, por isso Ele vai arar fundo na nossa vida. Então, repense a sua ligação com o céu. Repense a sua ligação com o céu. É tempo de buscar ao Senhor. O céu é a tua fonte de verdadeiro poder, identidade e propósito. Não é a terra, é o céu. Repense a tua relação com o céu. Não feche os olhos para a iniquidade. Iniquidade é tudo que vai contra a justiça. Então pense, tudo que vai contra a justiça nessas 4 áreas: pessoal, relacional, espiritual e social. Tudo que vai contra a justiça chama-se iniquidade. Qual o caminho, então? Eu vou apontar aqui a porta.
para mudar isso. Chama-se arrependimento. Arrependimento. E discipulado. Discipulado é uma palavra que está desgastada. Mas mais do que discipulado significar estar vinculado a alguém ou alguma congregação, alguma pessoa, alguma igreja, discipulado significa seguir a Cristo, modelar Cristo na tua vida, trazer o padrão dele para o teu padrão, para a tua vida, para o teu dia a dia. Discipulado é seguir a Cristo, é modelar a Cristo na sua vida. Então, duas coisas que transformam isso. Os brasileiros cristãos, a começar da igreja, passar pelo arrependimento, mudança de atitude interior, mudança de disposição interior, mudança de mente, de coração. Arrepender-se é abrir mão do governo da sua vida, entregar o controle totalmente ao Senhor. Talvez isso não seja novo ouvir para você, mas de fato é isso que está acontecendo no teu dia a dia, na tua vida? De fato você está dependendo do Senhor ou agindo por conta própria e depois pedindo, Senhor, abençoa aí, oh Deus, abençoa aí. Você tem cultivado ouvir a Deus? Você tem cultivado obedecer ao Senhor? Então arrependimento ele é demonstrado pelos frutos, como João Batista falou, produzam, pois, frutos dignos do arrependimento e não fiquem dizendo, temos por pai Abraão. Produzam frutos de arrependimento e não fiquem dizendo, eu aceitei Jesus, eu sou da igreja XYZ, apostólica, renovada, pentecostal, reformada do 7º, 8º dia. Não é isso, é obediência ao Pai de todos nós. Então, arrependimento e discipulado é isso, modelar Jesus na sua vida. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, disse Paulo. Então, Paulo modelava Cristo para que outros pudessem imitar a sua vida. Quantos de nós teria a coragem e a ousadia de dizer isso? Sejam meus imitadores. Será que isso era só para Paulo? Ou será que o Senhor quer que realmente a gente o imite de tal forma que a gente possa ajudar outras pessoas que vêm chegando na caminhada depois de nós a modelar Cristo também? Então pense sobre isso. Nós estamos muito aquém, queridos, como igreja, da proposta. Eu acho que isso não é justo, primeiramente com o Senhor, que nos ofertou tanta graça, tantos recursos, para que a gente possa viver a plenitude do Senhor. Então é tempo de buscar ao Senhor. Vamos arar o que está parado. Vamos lá no profundo do que está parado em nossa vida. Vamos arrancar o mato, as ervas daninhas, aquilo que não presta. E vamos semear a boa semente de novo numa terra trabalhada, preparada, fertilizada pelo agricultor com A maiúsculo, que é o próprio Pai. Amém? Deus abençoe por suportar essa palavra. Já dói ouvir, imagina receber, né? Sendo bem honesto contigo, essa palavra ela já vem queimando no meu coração. Eu vou contar aqui pelo menos uns 5 anos. Não é de agora, já vem queimando. Mas eu não me sentia eu mesmo íntegro, inteiro, para poder proclamar isso. Mas agora, pela graça do Senhor, estou trazendo isso. Espero que isso possa repercutir e chacoalhar a tua vida como vem mexendo e me incomodando ao longo desse tempo. Então, glória a Deus, entreguei. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, pelo teu amor, obrigado pela tua longanimidade, teu ânimo longo, que não desiste de nós, mesmo quando a gente não dá retorno da proposta que o Senhor faz para nós. Espírito Santo, eu te peço que venha amplificar essa palavra no coração, na mente, nos ouvidos de cada um que vai ouvir. Que produza frutos a 30, 60 e 100 por um e que possa de alguma forma arar corações que estão ouvindo para produzir coisas boas no futuro em cada esfera de influência aqui, Senhor.
amplifica essa palavra. Eu não posso fazer isso, mas tu podes, Espírito Santo, precioso e eterno do Senhor. Sim, eu te agradeço, Senhor, pela tua graça em nossa vida. Tu és o cabeça da igreja. Nós somos membros, parte do teu corpo aqui na terra. Muito obrigado, Jesus. Amém, querido. Deus te abençoe. Obrigado por me suportar no dia de hoje. E espero que você não saia do canal e continue me suportando em amor e graça por mais algum tempo, enquanto o Senhor estiver fluindo a sua palavra viva no nosso meio. Se você não assinou o canal, procure lá no YouTube, Leiva Martins, Novo e Vivo Caminho. E eu vou ficar muito feliz com a tua adesão ao nosso canal para você acompanhar tudo que o Senhor tem nos dado. As palavras, ministrações, vídeos curtos, inspirações que o Senhor dá, e quando vem eu registro e compartilho com quem quiser ouvir. Amém? Deus te abençoe. Ótima semana. Os textos da semana estão aí na descrição do vídeo. Leia, medite na palavra de Deus e seja fortalecido na tua fé e na tua caminhada, em nome de Jesus. Amém e amém.